Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Por conhecer teu histórico de trabalho, evidentemente que você tem, até pelo modelo de gestão envolvido, você tem uma atenção para categorias de base, que tem uma relação com sustentabilidade, tem uma relação com a ideia de talento, novos talentos, de crescimento, enfim. Hoje o Cruzeiro consegue antecipar determinados cenários, para daqui a pouco não perder um atleta mais jovem, ou ainda requer cuidados e daqui a pouco, às vezes, a gente tem que abrir a porta para alguém sair e depois ficar com a participação, porque o momento não permite, né, do que fazer uma loucura, né, como muitas vezes a gente vê isso acontecendo. O Cruzeiro consegue hoje já ter essa clareza de movimento, ou ele ainda tem dificuldades para antecipar determinados cenários? E aí, quando eu falo de cenário, de antecipar cenário, até mesmo de manutenção de parte de atletas que começam a destacar na equipe principal. Assim, quando a gente chegou, a gente fez um diagnóstico muito profundo de todas as áreas do departamento de futebol, né? Desde a futebol profissional, que era o mais urgente ali naquele momento, porque a gente tinha um campeonato mineiro para jogar. E aí envolveu a área de performance e saúde, departamento de análise de desempenho, departamento de análise de mercado, todas as áreas que dão suporte para a sustentação do departamento de futebol. Toda a área de administração e controle, planejamento dos contratos. Então a gente foi fazendo um diagnóstico para entender o nível de maturidade, o quanto que o clube tinha já de processo estabelecido e o que precisava ser modificado. Isso a gente adota até como fase 1, né? Essa foi a fase 1 para a gente conseguir atacar os principais problemas, porque a gente tinha um planejamento ali para a temporada de 2022 para atacar. Quando isso se estabiliza um pouco mais, a gente começa a olhar para a base, sabendo que o projeto de desenvolvimento de base é de médio e longo prazo, né? Não existe milagre, né? E a gente se assustou com a quantidade de jogadores por categoria, os serviços que estavam sendo ofertados, a infraestrutura que tinha na Toca 1. Tudo isso a gente começou a olhar e falou, pô, nós vamos ter bastante trabalho aqui para reestruturar e reorganizar a casa, né? E o primeiro passo foi assim, diminuir o número de atletas por categoria. Ponto 1. Você sabe, né, Pico? Cara, se tem uma categoria com mais de 30 atletas, o próprio treinador ele não consegue dar o mesmo nível de atenção. Imagina para jovem. Exato, imagina para jovem, né? Que além do nível de serviço para que ele se desenvolva e se torne um atleta de alto rendimento, a gente precisa cuidar do desenvolvimento do ser humano. Então, escola, todo o processo de assistência social, suporte aos pais, a gente dá o suporte médico, tudo isso demanda uma energia e um investimento. Então, vamos diminuir as categorias. Foi assim que a gente começou a fazer. Agora, a gente passou por um período de análise técnica, depois da redução das categorias. Até porque é muito difícil você fazer tudo ao mesmo tempo. E nessa análise técnica, a gente começou a ver também o perfil contratual de alguns jogadores, né? Então, aí você equilibra, né? Perfil técnico com as condições comerciais disponíveis. E isso vai balizando a tua tomada de decisão, né? Tudo pensando para o bem do Cruzeiro daqui 5 anos. Né? Assim, é muito fácil você tomar decisões que muitas vezes são mais confortáveis para o gestor, que são mais confortáveis, você não vai precisar comprar uma briga com um, com o outro. Não, cara, a gente está comprando a briga do clube, da instituição. Né? E essa briga a gente vai comprar sempre. Né? Então foi aí que a gente começou a desenvolver as nossas decisões, principalmente agora nessa última janela de transferência. Tá pronto? Não está pronto. Né? A gente começou agora a criar o setor de captação do clube. O clube estava muito próximo de perder o certificado de clube formador. Tudo isso te expõe, né? E agora a gente está começando a ser ativo. Né? A gente conseguiu proteger o clube e agora a gente vai começar a ser ativo.
começar a trabalhar mais no desenvolvimento de parcerias com centros formadores, olhar com carinho especial para o estado de Minas Gerais, sempre pensando no desenvolvimento de jovens talentos para o clube, porque o Cruzeiro tem um histórico de formação importante, né? Como que você recupera isso? Reconstruindo. Aquilo, quem tem muito dinheiro para investir faz mais rápido. Nós temos isso? Não temos. Nós vamos ter força de trabalho, inteligência, capacidade de mobilizar, de fazer, de utilizar o potencial desse clube que é gigantesco, né? Tudo isso eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos vai gerar frutos importantes no processo de formação de jovens talentos, mas sempre explicando para as pessoas, principalmente para quem está olhando de fora, de que isso demanda tempo, e demanda muito tempo e energia para a gente recuperar essa posição de protagonista que o Cruzeiro sempre teve. O desafio ele é longo. O Cruzeiro começa, como você mesmo disse, agora a ter a condição de ativo, né, em relação a cenário, a mercado, enfim. Segue a ideia de que o perfil de atleta que ele é fomentado ali na base, ele precisa sim ter um norte como a equipe principal, tem algumas exigências que vieram junto com a SAF, com a ideia do próprio Ronaldo, como já tinha uma empresa toda estruturada. Segue a busca de um perfil identificado com características do Cruzeiro. A identidade Cruzeiro. Esse é um ponto importante, até é legal falar sobre ele, porque a gente tem uma diretriz e uma lógica de futebol passada pela holding, pelo proprietário, né? Que é uma forma de jogar, que é fazer com que o clube esteja cada vez mais alinhado com o que a gente vê de melhor de futebol nas principais ligas do mundo, né? Isso é uma diretriz. Agora, o que a gente vem procurando fazer é estabelecer o que é a identidade do clube, né? Como que ela vai ser expressa na forma de jogar e no perfil de jogador, né? Na base, isso não quer dizer, existe uma diferença muito grande entre ter uma diretriz clara com relação a formas de jogar da categoria. A gente defende muito a liberdade criativa para que você consiga proporcionar para o atleta diferentes formas de jogar e de se posicionar no campo. Isso é do sub-14 ao sub-20. Existem alguns aspectos que são inegociáveis, né? A gente não abre mão disso. Dentro disso, cara, aí alinhamento metodológico, na minha visão, Pico, é colocar todo mundo numa mesa e falar de futebol. Já Sabe, discutimos assim, isso. exato, porque às vezes o discurso, né, aqui a gente vai ter um alinhamento metodológico. Cara, vamos falar de futebol. Aqui está a diretriz do clube. Qual que é o caminho que a gente vai percorrer? E aí a ideia é ter gente boa. Vamos pôr muita gente boa na mesa para encontrar saída. Por isso que aí processo de seleção é importante. Para escolher treinador, para escolher preparador físico, preparador de goleiro, auxiliar técnico, né? Porque esses caras vão ser membros ativos no processo de formação do ser humano e do jovem. E o que a gente quer entregar lá na ponta final? O cara que entende o jogo com maior nível de complexidade, o cara que consegue interpretar soluções dentro do espaço que ele tem disponível para jogar, né? E que o cara não seja refém do treinador. O cara, ele pode ser, ele tem que receber uma orientação do treinador. Mas ele é um executor, cara, né? Ele é um executor, ele precisa ter liberdade de execução, né? E é o que a gente quer, né? Porque esse cara joga na Premier League, né? É esse tipo de jogador que a gente quer formar, né? A gente vai falar de compreensão, né? Se ele conseguir compreender a ideia, ele consegue executar bem. Executou bem, joga em qualquer lugar, em alto nível. Exato. Mas exato. E outra coisa, eu sou totalmente alinhado com essa tua ideia da metodológica, porque aí, toda vez que você senta para discutir futebol, você abre mão daquela ideia absoluta, da verdade absoluta.
Não, porque é só isso que nós estamos procurando. Não, não tem verdade absoluta. Tem futebol dentro de um alinhamento com aquilo, por exemplo, que a Rhodes traz para vocês discutirem. Né? Entendeu? Ela o sugere. O mercado, nós queremos estar no mercado assim. Vamos trabalhar para que isso, respeitando aquilo que a gente tem de matéria. Eu acho isso fantástico. Você sabe disso, já discutimos outras vezes, e ficava impressionado como isso realmente tinha dinâmica, a coisa andava. Você lembra que no Atlético eu participei de algumas das reuniões das comissões técnicas, justamente falando de metodologia, falando de alinhamento, falando de possibilidades de desenvolvimento, de características, muito bacana. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me